Glórias a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, aleluia, em 2 aos Coríntios, no capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler o versículo 8 e o versículo 9, do capítulo 13 de 2 Coríntios. Diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Amém? Feche os olhos. Pai amado, Deus glorioso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, Senhor amado, venha falar aos nossos corações, venha sondar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior. Senhor, fala conosco não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir da Tua parte. Vem, Senhor amado, manifestar o Teu poder e a Tua glória em nosso meio, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentarem. Aleluia. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo já na sua segunda carta à igreja de Coríntios, depois de muita peleja com esta igreja. Mesmo o apóstolo Paulo estando ausente, porque Paulo ele abre esta igreja durante o período das suas viagens missionárias, e chega um momento de sua vida que ele olha para aquela igreja, depois de pelejar muito tempo com ela, depois de tentar colocar os alicerces verdadeiros do Evangelho de Cristo para que a igreja viesse ser aperfeiçoada por eles, depois de ver uma igreja que era individualista, um povo que pensava apenas no seu próprio benefício, que não pensava no todo, que não pensava no que aqueles que estavam ao seu redor estavam necessitando ou passando, uma igreja que negligenciava a mesa do Senhor, que era a Santa Ceia, uma igreja que não buscava a santificação do seu Deus, uma igreja que, com o passar dos anos, com algumas repreensões do apóstolo Paulo através de cartas, a igreja aos poucos foi se aperfeiçoando. Porque se nós analisarmos o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo, nós iremos ver Paulo ele falando que Deus ele tinha escolhido as coisas loucas deste mundo, as coisas que não eram sábias, para confundir aquelas que eram sábias. Ou seja, Deus tinha escolhido aqueles que para a sociedade muitas das vezes era uma pessoa mal vista, que para a sociedade muitas das vezes era uma pessoa que não tinha valor algum. Mas nós sabemos que o nosso Deus ele é perito em aperfeiçoar aquele que está áspero, aquele que está muitas das vezes em caminhos tortuosos. E aqui nós vimos Paulo regozijando. Por quê? Porque depois de muita peleja, depois de muita repreensão, ele vê agora a igreja com uma forma ao qual estava agradando o coração de Deus. Se nós trazermos para os nossos dias, nós iremos ver igreja, um povo, uma igreja que está desperta
dispersa, assim como a igreja de Coríntio anteriormente era. Era uma igreja rica em dons. Eles eram uma igreja que era individualista, mas eram ricos em dons, porque eles buscavam os dons espirituais incessantemente. Mas não é porque alguém ele tem algum dom de Deus, um dom do Espírito Santo, que ele tem a sua salvação garantida. A nossa salvação, ela requer de nós muitas coisas e muitos detalhes. Muitas das vezes a renúncia do nosso próprio eu, a renúncia da nossa própria carne, a renúncia muitas das vezes daquilo que nós achamos que é o correto, mas não é. Assim como o pastor Sérgio falou, muitas pessoas hoje em dia não levam em conta aquilo que Jesus Cristo foi aqui nesta terra e procurou passar isso como um exemplo vivo para as nossas vidas. E quando nós vimos Jesus Cristo, ele sempre rodeado, muitas das vezes por aqueles que eram desprezados pela sociedade, porque em determinada feita, Jesus ele diz que não veio para os sãos, mas veio para os doentes, pois os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que necessitam do Senhor Jesus, esses alcançam socorro, esses alcançam um alívio verdadeiro em seu ser, em sua alma, em seu espírito, porque Jesus Cristo ele pode fazer isso em nossas vidas, pode transformar, pode mudar e reverter toda a situação contrária de nossas vidas. E era exatamente isso que Paulo ele estava dizendo, que a igreja estava se aperfeiçoando e ele estava regozijando, porque ela tinha se aperfeiçoado através da verdade do Evangelho. E Jesus uma vez ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós hoje conhecemos o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo e não podemos mais virar as costas para isso. A palavra de Deus diz que é melhor que não conheçamos do que conhecer e continuar na prática do mal. Aleluia! E um desses aperfeiçoamentos que a igreja ela passou foi aprender a perdoar. Porque o perdão, muitas das vezes, ele vai crescendo dentro de cada um de nós. E muitas das vezes nós mesmos queremos resistir a não liberarmos o perdão. Porque se nós guardarmos alguma mágoa, esta mágoa ela irá crescendo dentro de cada um de nós. E muitas das vezes, assim como um câncer, vai nos matando aos poucos. Então a igreja, ela teve que passar por esse aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do perdão. Em uma outra carta aos Colossenses, agora Paulo ele escreve no capítulo 3, versículo 13, dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou também, perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, quando nós temos o amor de Cristo, quando nós refletimos este amor, nós sentimos a necessidade de liberarmos o perdão. Mas o perdão aqui, irmãos, eu não quero dizer que
para você liberar o perdão, você tem que cooperar com aquela prática errada que determinada pessoa está cometendo. Porque nós liberamos o perdão, mas o perdão que nós liberamos não é tampar os nossos olhos para nós não vermos, muitas das vezes, aquilo que há de errado. Mas é nós não guardarmos a mágoa, para que essa mágoa ela venha se tornar um espírito de vingança dentro de cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo ele ensina a esta igreja através destes versículos que o Senhor, como o Senhor vos perdoou, assim vós perdoai acima de tudo. Isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E quando o apóstolo Paulo está enviando esta carta, agora esta segunda carta aos Coríntios, ele está dizendo que a igreja alcançou este vínculo do amor, este vínculo da perfeição. Porque apenas quando nós temos o amor em nossos corações, nós entendemos que o amor de Cristo ele é maior do que todas as coisas em nossas vidas. E nós necessitamos guardar este amor dentro de cada um de nós, para nós não perdermos o foco, para nós não perdermos aquilo que vem do alto. Porque um dia ele virá buscar a sua igreja, um dia ele virá buscar a cada um de nós, seja morto ou vivo. Porque a palavra de Deus diz que os mortos eles ressuscitarão para uma glória eterna. Estes serão os primeiros, e depois aqueles que estiverem vivos, ou seja, a sua igreja se encontrará com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. E quando isso acontecer, irmãos, você imagina que tudo que nós passamos aqui nesta terra, seja de provação, seja de perseguição, seja de aflições, nada disso poderá se comparar ao peso de glória, ou seja, a honra que nós teremos de termos alcançado esta coroa de glória, que é a nossa salvação eterna. E quando nós nos aperfeiçoamos nessas práticas, na prática do perdão, na prática do amor, nós estamos mantendo um relacionamento com o nosso Deus. Um relacionamento que com o tempo nós iremos adquirindo conhecimento e com mais um tempo adquirindo uma intimidade. Então mantemos com o nosso Deus um relacionamento íntimo, porque é isso que Ele quer da sua igreja. Porque nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo, e um dia o seu noivo virá buscar a sua noiva para o grande banquete celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós entendemos isso, que assim como Davi ele escreve ali no Salmos 25, verso 14, quando ele diz que a intimidade é para os que temem ao Senhor, nós entendemos que através do temor nós adquirimos a sabedoria, porque a própria palavra de Deus ela nos ensina ali, se eu não me engano, em Provérbios 9:10, que o temor é o princípio da sabedoria. E quando nós entendemos que para adquirirmos esta sabedoria, nós temos que ter o temor em nosso coração. E muitas das vezes nós até buscamos entender qual é este temor. O temor de não querermos
muitas das vezes entristecer o coração de Deus, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através dos nossos olhos, através das nossas práticas pecaminosas neste mundo. E quando nós temos este temor, nós buscamos de todas as maneiras fazer aquilo que os Salmos primeiro que nós leremos aqui esta noite quer dizer: nos afastarmos daqueles que muitas das vezes não nos traz uma edificação espiritual, porque nós sabemos, irmãos, o que somos vulneráveis. Às vezes nós sabemos que se nós estivermos em uma roda de determinadas pessoas que estão falando coisas que desagradam a Deus, muitas das vezes nós acabamos sem querer, às vezes desagradando a Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina a fugirmos da aparência do mal, porque a aparência do mal, ela muitas das vezes conduz a nossa mente, conduz o nosso pensar, conduz as nossas atitudes a cometermos algo que, ainda que nós soubemos que não é o correto, a carne ela irá fazer com que nós venhamos fazer aquilo que desagrade a Deus. Então, a maneira correta de agirmos em temor é nós termos, assim como quando éramos criança, e ainda os que têm pai, tem um temor de muitas das vezes desagradá-lo. E é este temor que nós temos muito mais, que temos que ter muito mais em relação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós vemos a vida de Jó, quando nós observamos a vida de Jó, o que Jó sofreu, o que Jó passou, mas independente do que Jó perdeu e do que sobrou para Jó, Jó em nenhum momento atribuiu tudo aquilo que foi retirado da sua vida, não atribuiu nada a Deus, ou seja, não colocou a culpa em Deus. Nós vemos muitas das vezes Jó querendo entender o porquê, mas não colocar a culpa em Deus. Porque muitas das vezes algo que acontece em nossas vidas é algo que nós plantamos anteriormente e agora estamos colhendo. Mas mesmo Jó, passando por toda a sua tribulação, tendo perdido seus 10 filhos, tendo perdido todos os seus bens, tendo a sua esposa o abandonado, Jó, ele continuou adorando a Deus. E no capítulo 14 de Jó, no versículo 7, ele diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos. Se envelhecer a terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ou seja, ainda que estejamos passando por momentos de crise, por momentos de tribulação, Jó estava ensinando que temos que manter a esperança no nosso Deus. E se nós observarmos as condutas e as repreensões de Paulo na primeira carta aos Coríntios, nós podemos dizer que Paulo poderia ter desistido desta igreja, Paulo poderia ter abandonado aquela igreja, mas ele não fez desta maneira. Paulo, ele continuou perseverando por aquele povo, até que aquele povo
foi se aperfeiçoando aos poucos. Então nós não podemos desistir. Temos que manter a nossa esperança em Deus Todo-Poderoso. E esta é o aperfeiçoamento que Deus quer de cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé.